bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em mais uma live literária do mês de julho. Ah, que delícia! Para quem vem acompanhando desde segunda-feira, desde o início de julho, as lives agora são diárias, não existe mais uma maratona. Então, para quem vem acompanhando, o ritmo vai continuar até amanhã, sexta-feira. Depois a gente para e só volta na segunda-feira, tá? Muito bem, nossa escritora já entrou. Vamos bater papo? Vamos. Vamos conversar com a escritora? Peraí. Luli, vou mandar para você o convite, querida. Esperando aí Peraí. Enviei o convite para a escritora, ela vai aceitar lá. Entrou, né? Olá! Tem alguém aí? Não estou me vendo ainda. Só um minutinho. Agora você apareceu pra gente. Tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem com Que você? maravilha, tudo ótimo. Estou muito feliz de ter você no meu projeto nesse mês de julho. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Muito feliz de estar aqui também. É tua primeira live literária? Sim, primeira vez numa live literária. Primeira vez. Gente, estamos aí ingressando a nossa autora na primeira live literária. Que responsabilidade. Vocês de qual lugar do Brasil? Os autores são tímidos, né? Eu sou do Amapá. Não, eu moro no Amapá há muito tempo, há mais de 30 anos já. Eu moro no Amapá, mas eu nasci no Paraná. Amapá, eu não conheço. Ainda não Sim, fica no extremo norte do Brasil. Extremo norte do Brasil, lá em cima, na pontinha do Brasil, um estado pequeno, mas maravilhoso. No meio da Amazônia. Muito bom. Ainda não tive a oportunidade de conhecer. Pretendo sim. É um dos locais que eu quero conhecer. Afinal, a gente tem que conhecer o Brasil, né? A gente quer viajar para fora e não sei o quê. E a gente tem tanta coisa bonita aqui no Brasil e a gente nem conhece. Então, eu pretendo conhecer um dia o estado do Amapá. Você conhece o Rio? Conheço pouca coisa. Já fui 2 vezes ao Rio, mas assim, a gente quando chega aí, você sabe, é um mundo inteiro aí, né? Então, a gente chega aí e se sente muito perdido também. Não dá para conhecer também muita coisa, assim. Então, tem que... Agora eu vou, assim... É um assunto para daqui a pouco, mas a gente vai falar depois, né, da feira que eu vou participar, lá da feira literária. Você talvez eu possa conhecer um pouquinho mais do Rio. Em novembro eu vou para a feira de Paraty. Aí então eu vou ter oportunidade de conhecer um pouquinho mais. Aí eu vou ter oportunidade de... ter oportunidade de conhecer um pouquinho mais do Rio de Janeiro. Mas por enquanto eu não conheço muito, não. Você veio para a feira da Flip em Paraty esse ano, é isso? Eu vou pela editora do livro, né? Desse novo romance que eu estou lançando agora. Então, eles têm uma casa que é uma programação paralela. Você sabe que várias editoras têm uma programação paralela, né? A Flip, né? Que é durante toda a programação da Flip. É a Casa Gueto, que é da editora Patuá. E eu faço parte do grupo de escritores que participa dessa casa. Então, a gente vai, com certeza, passar lá todo o período da feira. Eu estarei lá e faço questão de passar lá em você, para te prestigiar, trocar figurinha com você. Estarei lá, tá, querida? Para conhecer você pessoalmente. Vai ser muito bom, e a gente vai fazer o lançamento do livro lá também, um breve lançamento assim, do nosso livro lá, desse último. É sensacional quando um escritor ou uma escritora tem o seu livro, através de uma editora, sendo lançado em uma das feiras literárias mais choques que a gente tem no Rio de Janeiro. Flip, em Paraty, é famosíssima.
conceituadíssima. É ótima. E vai ser depois da Bienal, ô Luli. Vai ser depois da Bienal. É verdade, depois da Bienal. Olha, é a primeira vez também que eu vou ver a Flip, e eu já vou ver a Flip e já vou participar também. Isso que é interessante, né? Nossa, assim, para um autor, isso é uma experiência assim, incomparável. A Bienal ainda já vai ficar para a próxima, mas eu já estou muito satisfeita de poder participar da Flip esse ano. Então, e ainda publicando um livro, lançando um livro durante a Flip, então, para mim, assim, como experiência literária, isso é o máximo. Você está de parabéns, você, esse projeto, a editora. Eu também fico muito feliz quando eu me deparo com alguém que vai lançar o livro numa feira como a Flip. Seu coração deve estar a mil, né? Sim, com certeza, a gente já é ansiosa por natureza. O mundo hoje é ansioso já por natureza. Então, quando acontece algo assim, a gente fica com o coração saindo do peito. Não vejo a hora. Que delícia, gente. Parabéns. É muito bom. Agora, Luli, me fala uma coisa. Eu tô aqui com... Você é descendente de polonês? O teu sobrenome Rojanski, falei certo? Rojanski. Sim, aqui no Brasil a gente pronuncia assim mesmo, Rojanski, né? Aqui na Polônia se pronuncia Rojanski, né? Com o J com som de I, mas aqui no Brasil a gente pronuncia com o J mesmo, né? É Rojanski. Sou descendente de poloneses, sim. E tem na Rússia também tem esse nome, Rojanski. Então, gente, para vocês conhecerem um pouquinho a nossa autora, eu vou ler um pouquinho da bio dela e aí a gente entra nos livros. Pode ser, Luli? Sim, com certeza. Luli Rojanski nasceu no Paraná. É descendente de imigrantes poloneses que vieram para o Brasil nas primeiras décadas do século XX e tiveram a sorte de escapar do Holocausto. Em 1984, migrou para a Amazônia e esqueceu-se do caminho de volta. Era muita estrada para esconder as migalhas de pão. Graduou-se em letras, habilitou-se em língua portuguesa e literatura. Trabalha em sala de aula há 28 anos. Há mais de 30 escreve contos e crônicas, que desde o princípio foram publicados em diversas coletâneas. No estado onde vive, o Amapá, a autora se destaca pela participação de sua obra em provas de concursos públicos e pelo alcance de sua escrita, que tem feito parte de antologias nacionais e binacionais, ou seja, Brasil-Portugal. Seus primeiros livros, Lugar da Chuva, Crônicas, Abilás, Conto, Pérolas ao Sol, crônicas também, e Gatos Pingados, contos, foram publicados pela Escrituras Editora, em São Paulo. Feras Soltas, que é o livro que a gente vai conversar daqui a pouco, é o seu primeiro romance. É esse que vai para a Flip, não é? Isso, é esse que vai para a Flip, meu primeiro romance. A Menina dos Meus Olhos agora. A Menina dos Olhos. Aliás, olha, essa capa de Feras Soltas, você tem um exemplar com você aí ou ainda não? Não, ainda não, Monique, porque é o seguinte, nós estamos em período de pré-venda, né? Então, nesse período de pré-venda, o livro ainda está sendo produzido na editora, ele está sendo produzido, ele está em fase de impressão ainda. Então, eu ainda não tenho um livro impresso. Então, mas nos próximos dias, a gente vai ter o livro impresso. Mas ainda nessa fase ainda não. Eu queria ser uma mosquinha para estar aí quando você receber a tiragem do seu primeiro romance. Para ver a sua reação. Porque nada muito se feliz, compara. com certeza. Ai, é verdade. Os outros livros também, os outros livros que eu tenho publicados também, sempre foi uma felicidade muito grande. Receber o objeto nas mãos, o livro, né? É muito bom. É uma experiência muito gratificante
e é o resultado de um trabalho muito grande, porque que ninguém pense que escrever é uma coisa fácil. Você sabe que hoje a gente tem muitos escritores no Brasil, no mundo, escritores proliferam cada vez mais, né? A gente tem muita gente escrevendo, mas se a gente for, enfim, não é crítica que eu estou tentando fazer aqui, mas se a gente for passar isso num crivo, você sabe que não fica a metade, né? Daquilo que vem sendo escrito. Então, quando a gente sabe que faz um trabalho de qualidade, quando isso vem parar nas mãos da gente, um livro bacana, impresso, né, que o editor disse, olha, o teu trabalho está bonito, está muito bom, vamos imprimir, vamos fazer esse livro, vamos editar, vamos fazer o teu livro ser um sucesso, aí sim, isso é uma experiência que é para a gente guardar na barriga. Agora, ô Luli, me fala uma coisa. Feras Soltas. De onde surgiu esse nome, Feras Soltas? Olha, esse livro eu levei bastante tempo para chegar ao título dele. Ele teve um primeiro título que era Dragões de Primavera, e era um título que eu gostava muito. E é de um verso tirado de um poema da Hilda Hilst. E essas palavras, essa expressão, Dragões de Primavera. E só que isso pelo fato de ser tirado de um verso da Hilda Hilst, isso ficou me incomodando um pouco, sabe? Eu queria que fosse uma criação minha, o título. Então eu continuei procurando, embora eu gostasse muito daquele título e fosse adorar colocar Dragões de Primavera, porque tem tudo a ver com a história que eu escrevi, eu continuei procurando e não sosseguei enquanto não encontrei um outro título. O Feras Soltas, ele surgiu do próprio personagem, porque esse romance ele é narrado por três personagens. Narrado por três personagens, são três narradores, né? A Manuela, o Sam e o Boni. Boni é um esquizofrênico, e ele tem uma das falas dele, ele repete muito nas falas dele, que ele é uma fera solta. Ele diz que ele é uma fera solta. Não vou dizer muito sobre as falas dele para não dar spoiler. Sim. Mas ele fala muito isso, ele menciona muito isso ao longo do livro, nas falas dele, que ele é uma fera solta. Então, eu me apropriei dessa fala dele, para transformar no título do livro, mas não apenas por isso, mas porque os outros personagens do livro também possuem as suas feras. Também possuem os seus monstros, que estão ali à solta, e eles estão ali se defendendo como podem dessas feras. Né? Eu acho que o Feras Soltas se encaixou assim com perfeição a história que eu escrevi. Casou direitinho na história. Casou direitinho, casou. Pois é. Foi o personagem que me trouxe, foi o próprio personagem que me trouxe. Isso é interessante, né? Porque às vezes existem escritores que já sabem o título acontece de vez em quando no decorrer da história, e já tem escritores que já encontram o título somente no final. Eu não me forço a ter um título quando eu sento para escrever, porque eu sei que ao decorrer da minha história, ele vai surgir. O próprio personagem vai dar, ou uma cena, ou uma dinâmica entre uma fala e outra. O título é sempre peculiar, né, gente? Tá aí, Feras Soltas. Sim, o seu título acontece de várias formas, né? Para mim, ele quase sempre, o título acontece antes da história começar. Mas esse aí acabou vindo depois. O livro começou como Dragões de Primavera e acabou sendo finalizado como Feras Soltas. E eu gostei muito do título e ficou muito bem. Ficou um título bem forte, eu gostei também, Feras Soltas. Agora, eu vou ler aqui para vocês a sinopse, gente, só para inteirar vocês aí um pouquinho
do que se trata Feras Soltas. Tenho desejo do amálgama improvável entre meu corpo e as substâncias do solo, declara Manuela, uma mulher invalidada pelas memórias do abuso na infância, que se deita na terra e sonha deixar para trás e do avesso a velha pele, triste e nodosa na vida inteira. Sam possui segredos que se tornaram seu pesadelo fiel, e Bonnie vive as alucinações e delírios da esquizofrenia. Os três desistiram da vida em sociedade e há muitos anos vivem na mesma casa, onde parecem ter uma rotina normal e respeitar uma escolha de reclusão. Mas aos poucos se revela a sociedade secreta que há em cada um e o que os levou a esquecer como se abrem portas. Quando o isolamento social passa a ser uma obrigação e não apenas uma escolha, em razão da pandemia, paradoxalmente, suas portas começam a se romper, levando-os a enfrentar demônios mais vivos do que eles imaginavam. Nossa, essa sinopse está muito boa. Ô, Luli, quem são esses personagens que você vem trazendo na tua sinopse? O Bonnie, a Manuela e Sam. Pois é. Olha, o personagem é uma coisa fascinante a gente construir o personagem, né? O que há de mais fascinante na construção de um romance. E o que foi, para mim, mais interessante dos três foi a construção do Bonnie, né? Inclusive a linguagem dele. Para você, tem alguma coisa aqui, carregamento. Deixa eu só apertar um OK aqui. Posso apertar OK aqui? Então, a linguagem, porque eu colocando o Bonnie para falar dentro de um romance, né? Precisaria desenvolver uma linguagem que estivesse de acordo com a fala de um esquizofrênico, né? Eu não poderia colocar uma coisa incoerente, uma fala que fosse similar, uma fala igual à dos outros personagens, que são os ditos normais, né? Então, claro que teve um trabalho de pesquisa, teve um trabalho de inspiração em pessoas que eu conheço. Então, uma maneira que eu encontrei de reproduzir essa fala confusa, essa linguagem confusa do esquizofrênico, foi na questão da pontuação. Então, quando você pegar essa história para ler, você vai observar como é uma escrita diferenciada das falas de Manuela, das falas do Sam, que são os outros dois personagens, né? É uma fala diferenciada, porque o Bonnie, ele fala de um modo totalmente sem pontuação, mas você consegue compreender tudo que ele diz. Ele fala e ele faz uma mistura de ideias e de raciocínios e tudo sem pontuação, mas você consegue compreender o que ele diz, né? Mas isso tudo foi baseado em pesquisa, em estudo, em inspiração de pessoas que eu conheço para que realmente reproduzisse uma coisa que é real. E não uma coisa que, eu apenas imagino que o esquizofrênico seja assim. Não apenas imagino. O esquizofrênico é assim. Olha a importância de se fazer uma pesquisa na hora de construir um personagem. Olha a importância, a responsabilidade que um escritor tem na hora de abordar um tema como esquizofrenia e construir um personagem esquizofrênico. Porque não é coisas da minha cabeça. Você tem que escrever uma história com embasamento, com pesquisa. É isso que diferencia uma grande obra, uma obra bem feita das outras, de todas as outras. Muito bem. Agora, ô Luli, o teu livro, né? Esse que vai para Flip, que a gente está falando, Feras Soltas, ele, como citado anteriormente, também não é o único livro, mas é o primeiro romance. Só que eu estou vendo aqui, se eu estiver errada, você me corrija. Você tem um outro livro
que se chama As Mentiras da Depressão, que você precisa desprezar. É seu? Foi você quem escreveu esse livro? Sim, é um e-book. É um e-book, é o único e-book que eu escrevi. E, enfim, meu único e-book é sobre também experiências da depressão. É um livro teórico. É um livro meu também. São experiências, eu conto experiências da depressão enfim, a gente procura passar a experiência da gente e também o testemunho e dar dicas de o que pode ser feito, e não de uma maneira assim, eu não sou especialista da saúde, né? Eu sou apenas uma pessoa que viveu o problema que muitas pessoas vivem e que posso dar o meu testemunho, posso falar da minha experiência e posso dizer o que eu fiz para superar, né? Então, é um livro de testemunho, né? Não é assim um livro em que eu me coloque como uma pessoa especialista na saúde que eu possa dizer que olha, está aqui a solução para você resolver os seus problemas. Que maravilha, a capa também tá lindíssima, tá? Tenho que parabenizar porque você arrebentou nessa capa, tá linda. Gente, esse livro tá na Amazon em formato e-book, tá? Da nossa autora. Agora, o Luli, você falou que vai para a Flip com a Patuá, que é uma editora que está em ascensão no mercado. Muita gente publicando pela Patuá, tenho escutado muita coisa boa. Como é que vem sendo essa sua trajetória dentro da literatura, publicando com uma editora que está bombando no mercado e, óbvio, além das participações de coletânea que você também tem? Como é que você vem surfando nessa onda aí literária? Olha, Monique, toda a minha trajetória literária, ela é longa já. Posso dizer que há muitos anos eu estou, assim, lutando, batalhando nessa seara literária, né? E nunca foi fácil publicar. No Brasil, nunca foi fácil publicar. Não é fácil para ninguém. Talvez agora, nos últimos tempos, a gente já esteja vendo assim, mais portas se abrindo, tem assim, mais certas facilidades para a gente conseguir publicar nossos livros. Mas, há décadas atrás, assim, quando eu comecei as minhas publicações, não era fácil você ver um conto publicado num livro, numa coletânea. Isso dependia muito de você aprovar num concurso literário, um poema, uma crônica, um conto. Aí, nossa, quando a gente vencia um concurso, conseguia selecionar um texto num concurso literário, era uma festa muito grande. E aí você sabia que você ia fazer parte de uma coletânea e você ia ter o teu texto num livro. E foi assim que eu comecei. Então, eu fui colecionando coletâneas. Eu tenho assim, eu sempre escrevi meus textos em concursos literários e consegui, sabe, aprovar, selecionar muitos textos e fui colecionando coletâneas. Tenho várias coletâneas publicadas, assim, aqui da região, coletâneas de nível nacional, tenho até coletâneas binacionais, que são Brasil-Portugal. Então, tenho muitas coletâneas e tenho muito orgulho delas. Então, eu sou, assim, uma pilha de livros que eu digo, esses aqui são meus livros também, né? Tem um texto meu aqui, mas tem texto meu aqui, eu participo desses livros aqui. Então, a minha trajetória, ela começou assim, com essas coletâneas, né? Agora, o sonho era aquele, eu quero o meu livro, o meu título na capa, meu nome na capa. Foi batalha grande também. E o meu primeiro livro, ele se chama Lugar da Chuva, e ele foi publicado no ano 2001. 2001 foi publicado o meu primeiro livro, e ele foi publicado pela editora Escrituras, mas ele foi publicado assim, com o apoio do governo do Amapá. O governo do Amapá, né, na pessoa do próprio governador, que ele é uma pessoa que, na época, ele era governador, muito interessado em cultura, em literatura, em dar apoio para os artistas que não tinham a oportunidade de estar na mídia, né, de estar publicando livros e gravando os discos. Então, ele apoiava muito.
Então, ele me deu esse apoio para fazer a publicação desse livro. Então, a gente mandou, ele, tipo assim, a gente mandou fazer uma tiragem de 5.000 exemplares desse livro. De 5.000 exemplares. Nossa, isso aí foi, assim, espetacular. Porque o que a gente fez com esses 5.000 exemplares? Estou com um cachorro super agitado hoje aqui em casa. Esse é o Pipoca. Está muito agitado o Pipoca. Já continua. Então, com esses 5.000 exemplares, o que a gente fez? Nós distribuímos esses 5.000 exemplares por todas as bibliotecas do Estado. Então, todas as bibliotecas receberam um pacote dos meus livros, para que todos os alunos das escolas públicas estaduais pudessem acessar esse livro. Chegar lá, procurar. E também os professores de língua portuguesa e literatura que tinham conhecimento do lançamento desse livro, porque ele é um livro que traz crônicas sobre o estado do Amapá. Ele é um livro que tem crônicas de viagem. Eu percorri o estado todo, fiz crônicas de viagem por todos os lugares por onde eu andei, aí publiquei o livro. Então, os professores de língua portuguesa e literatura que tinham conhecimento desse livro, aplicavam o livro em sala de aula, aplicavam trabalhos sobre o livro, então os alunos queriam ir à biblioteca e procurar pelo livro, fazer a pesquisa, então isso tudo casou, né? Então a gente distribuiu os livros pelas bibliotecas, os alunos procuravam os livros, o meu livro na biblioteca, procuravam por essa leitura, e foi assim, eu acabei me tornando, por conta desse livro, eu acabei me tornando uma escritora bastante conhecida aqui no estado. Então as pessoas passaram a conhecer bastante o meu nome aqui no estado. Estudantes, todos da rede pública de ensino e da rede particular também passaram a conhecer meu nome por conta desse livro. Então, quando surgiu o segundo livro, já, o Abilash, que é um conto também ambientado na Amazônia, então as pessoas já estavam esperando por esse livro. Já estavam esperando, porque já conheciam, é da escritora Luli Rojansky, esse livro eu quero ler, que é da escritora, ela escreve sobre as nossas coisas daqui, as coisas da Amazônia. Então as pessoas já esperavam por ele, né? E já foi também um sucesso aqui, todo mundo queria comprar meu livro. Então aqui, em nível local mesmo, regional, o livro foi bastante procurado, bastante vendido. Né? Então aqui eu me tornei assim, a pessoa conhecida por conta desses dois livros e pelo fato de eu escrever sobre as nossas coisas daqui da Amazônia, né? Que é uma coisa que as pessoas aqui elas valorizam muito isso, porque elas não pegam um livro na livraria, e um livro que é escrito por um outro autor, e vão ler coisas lá sobre o Amapá, uma coisa que engrandece a cultura do Amapá, uma coisa que fala das peculiaridades do seu povo, da sua história, da sua cultura. Elas não vão pegar um livro, elas vão pegar um livro de um autor daqui que faz isso. Elas apreciam e valorizam muito isso. E foi isso que eu fiz, e por isso eu tive esse retorno. E por isso elas me admiram, porque fui eu que fiz esse trabalho. Aí também tem muitos autores que fazem isso. Muitos autores que fazem isso também. Agora, que trajetória, né, gente? Que estratégia, que parceria, que trabalho. Tem todo um projeto voltado para a literatura. Acho isso tudo importante. Eu estou realmente muito fascinada com essa história que você está me contando. Aí, a gente volta um pouquinho ali em Feras Soltas, porque, gente, não tem como a gente falar de Feras Soltas sem falar dessa capa. Luli, essa capa está belíssima. Que trabalho, como é que surgiu essa capa? Foi uma ideia sua, em conjunto com a editora? Como que surgiu esse trabalho? Olha, a editora, ela tem o próprio capista, né? Tem o pessoal lá, a equipe deles que faz o trabalho, mas o autor pode sugerir fotografias, figuras, artes. Eu entrei com uma sugestão da máscara, você percebe que tem uma máscara por trás, tem uma máscara, e depois eu só entrei com a sugestão da máscara, né? Então, a capista pegou e fez todo o trabalho em cima dessa máscara, ou seja, ela pegou e transformou a foto e transformou numa coisa maravilhosa. Porque eu já estava achando só a foto em si, a foto da máscara, eu já achei uma maravilha. E já estaria
de excelente tamanho se ela tivesse feito só com a... Mas ela fez muito mais. Ela foi excelente. A capista da editora Patuá foi maravilhosa, porque ela pegou a figura que eu passei para ela e transformou assim, que eu fiquei maravilhada quando eu recebi essa capa. Ela faz capas muito boas. Olha, a equipe, eles têm uma equipe lá muito boa, que faz capas muito bonitas. Tem outra capa lá também de uma autora do Amazonas, a Sandra Godinho Gonçalves. Ela até foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, se não me engano, no ano passado ou retrasado. Ela tem A Secura dos Ossos, é o nome do livro dela. É uma autora maravilhosa. Ela está também com um livro pela Patuá. Esse livro, A Secura dos Ossos, ele tem uma capa lindíssima. Você procura dar uma olhada nesse livro dela. Tem uma capa lindíssima, também feita pela equipe da Patuá. Muito bonito. Gente, depois eu vou colocar lá nas minhas redes sociais o banner da capa da nossa autora, para vocês verem o escândalo que é essa capa. Porque a princípio é um rosto de olho azul, mas não. A autora falou que era uma máscara que ela pegou e a capista deu a incrementada, ou seja, ela se tornou um rosto vivo, literalmente, cheio de rosas, de cores. Tem uma borboleta saindo pelos olhos da máscara. Borboletas saindo pelos olhos. Sim, é muito bonito. E, Monique, eu espero que você tenha realmente a oportunidade de ler o livro Peras Soltas. Você vai ver o quanto essa capa tem a ver com Manuela, com Boni, com Sam. Porque a Manuela, como você leu aí nessa sinopse, a Manuela é uma personagem que ela se deita na terra, ela se deita na grama, ela cavoca a terra e a grama, ela arranca pedaços da terra, porque ela tem o desejo de se unir ao solo. Ela tem esse desejo de fazer uma simbiose entre ela e as substâncias do solo. Ela tem vontade de se unir à terra. Ela tem uma ligação muito forte com a natureza. Ela tem essa ligação muito forte. E ela tem também esse desejo de trocar de pele. Quando ela era criança, ela tinha o desejo ela pedia para Deus para se transformar em cobra, porque as cobras trocam de pele. Mas isso tudo em razão do abuso que ela sofreu. Ela tinha horror a própria pele dela, porque ela foi abusada, então ela não conseguia suportar a própria pele, né? Nossa! Então, se você tiver a oportunidade de ler, você vai ver que tem tudo a ver com a ligação à natureza, que a Manuela tem, que o Boni tem e que o Sam também tem. Eu vou adquirir o meu exemplar autografado na Flip, Luli. Eu estarei lá para adquirir o meu. Você pode reservar, porque eu já estou anotando no meu caderninho de feira literária, Bienal e Flip, os autores que eu vou visitar e pegar os livros, comprar os livros. Ora, hein? Agora, que ótimo. Ô, Luli, me fala uma coisa. Escrever um romance, existe uma técnica bem elaborada, até porque você vem trazendo personagens densos na tua história. Existe alguma característica comum dos teus personagens com você, com o seu exterior? Como é que foi a construção desses personagens que vêm com uma carga emocional muito densa? Abuso, esquizofrenia. Como é que foi esse processo? Olha, a construção do romance como um todo e a construção dos personagens, eles sempre trazem aquilo que a gente tem dentro da gente, que o autor tem de si, toda a sua experiência, toda a sua carga emocional, ele tem sim. Então, essa parte da introspecção da personagem de Manuela, porque ela é muito reflexiva. A Manuela, ela vai contando a história, a gente vai vendo a história a partir dos olhos dela, na primeira parte, né, são 3 partes, primeira parte dos olhos dela, né, da visão dela, ela vai contando a história, mas ela vai contando e refletindo, ela é muito reflexiva e muito introspectiva. Então, isso eu trago da vida. Acho que também todo escritor ele precisa ter muito isso, da introspecção, né? Que é o momento porque é na introspecção que ele mais cria, né? É onde ele se envolve, é lá dentro do casulo
dele, que ele está desenvolvendo as ideias, né? Então, essa introspecção eu coloquei nos meus personagens, eu sempre coloco essa introspecção neles. E coloco também uma linguagem poética. Você vai observar também que o livro ele não tem uma linguagem seca, uma linguagem objetiva, uma linguagem muito enxuta. Talvez muitos livros modernos, livros contemporâneos, a literatura que a gente está acostumado a comprar hoje em dia, a consumir, a gente pega muita coisa assim, muita coisa muito seca, muito objetiva, que vai muito direto ao ponto. E tem muitos apreciadores dessa literatura, mas eu, particularmente, eu gosto de ler Mia Couto. Eu gosto de ler Mia Couto, porque é em Mia Couto que as janelas falam, que as portas falam, que os ventos cantam, que eu gosto de ler isso. Eu não tenho nenhuma frase de cabeça agora de Mia Couto aqui, mas eu gosto daquele lirismo todo que existe, aquela vida toda que existe nas frases, nos períodos, nas frases, nos parágrafos do Mia Couto, nos romances dele, na história toda. Os personagens dele são profundíssimos por causa dessa alma toda que ele consegue colocar nos personagens. Então, eu não aprecio, eu pego um livro para ler, eu passei daquela fase da minha vida de que eu pego um livro para ler, eu sou obrigada a ler esse livro até o fim, porque eu comecei a ler, então eu vou ler até o fim. Não. Se eu começo a ler um livro e aquela linguagem não me agrada e aquela linguagem não me envolve, não me emociona, eu não leio. Eu não leio. Eu abandono o livro, sem escrúpulo nenhum, sem dó nenhum, eu abandono. O livro precisa me agradar, eu sou exigente nisso. Hoje em dia, eu sou seletiva com o livro, eu sou exigente, e a minha exigência é essa. O livro precisa me emocionar, o livro precisa me tomar pela emoção, ele precisa me envolver. E quando eu falo emoção, eu não quero que o livro seja piegas, espero que ninguém me compreenda assim. Eu não quero um livro sentimental. Eu quero um livro que me faça suspirar, que me faça parar, às vezes, fechar e tomar o fôlego, sabe? Dizer, meu Deus, é isso, então. É isso que eu quero de um livro. Que maravilha. Você falou aí das frases do Mia Couto, né? E eu separei aqui para você, para ver se bate com o que você tem em mente. O suficiente é para quem não ama. O amor só existe em infinitos. Para que as luzes do outro sejam percebidas por mim, devo por bem apagar as minhas, no sentido de me tornar disponível para o outro. Quando já não havia outra tinta no mundo, o poeta usou do seu próprio sangue. Não dispondo de papel, ele escreveu no próprio corpo. Assim, nasceu a voz, o rio em si mesmo ancorado, como sangue, sem voz, nem nascente. E a conta. Não é para emocionar, então? Muito bom. Que referência maravilhosa. Agora, a gente está falando aí de um livro que vai para Flip. Feras Soltas é o seu primeiro romance. Quando foi que aconteceu essa virada de chave na tua cabeça de falar, está na hora de eu produzir o meu livro solo? Aquele livro que eu vou sentar, que eu vou escrever. O que te motivou a trazer uma história como Feras Soltas, como obra solo? Olha, na verdade, a obra de solo, eu tinha já, as outras já são solo, não são coletâneas, né? Por exemplo, olha, Pérolas ao Sol, esse aqui que está lá atrás, olha, estava aparecendo já lá atrás. O Pérolas ao Sol, esse aqui é o meu livro de crônicas, não é? Da escritura, de editora, e esse aqui é um livro de contos, de mini-contos, é um livro de mini-contos também da escritura, de editora, chama Gatos Pingados. Tá? Ô, Lu, é o Gatos Pingados. Todo ilustrado, esse livro aqui, muito bonito. No caso, vou ler um do Gatos Pingados, tá? Porque são mini contos, outras são crônicas muito longas, tá? Tá, perfeito. Deixa eu escolher um aqui, tá? Deixa eu ver.
Então, esses dois aqui foram pela Escrituras Editora, depois a Escrituras, ela foi uma editora que infelizmente fechou, e esse livro foi todo ilustrado por um artista plástico, chamado Afrânio Távora. Ele mora aqui também. Eu não conheço a editora. Eu vou ler um texto. Ele é um conto pequeno, assim, olha o tamanho dele, desse tamanho, tá? Se chama Contradança. Diz assim: tranquei no quarto escuro meu anjo da guarda. Ah, se houvesse uma solitária ou uma masmorra, ficará no quarto por esta noite, suportando meus espelhos esféricos, meu baú de labirintos e o fantasma que na madrugada insiste em libertinagens. É o meu troco por sua negligência, por sua bússola louca que me levou a tantos desertos. Hoje ele veio me contar que a vida mente. Acendeu um cigarro de conteúdo black e disse que também foi ludibriado. Depois se estirou nu no divã de minha sala, relatou sem pressa sua performance no último baile de máscaras e pediu um cálice de vinho das almas. Anjo herege e sem caráter, tomei para mim seu cigarro. Ficará preso enquanto pinto as unhas, enquanto enfeito o corpo em transparências e decoro o colo em pedras místicas e metais. Se me perguntar para onde vou, lhe direi a verdade, ao inferno, propor uma contradança. Esse é sensacional. Adorei! Agora, ô Luli, com tanto livro publicado, participação em coletânea, primeiro romance, qual é o seu maior desafio ao escrever um livro? Olha, o meu maior desafio é as pessoas gostarem, Monique. As pessoas gostarem, porque eu tenho uma coisa para mim assim, que eu não tenho mais tantas ilusões em relação, sabe, à fama literária, sabe, a grandes vendas de livros. Eu não tenho mais isso. Eu sou uma mulher de 57 anos e que eu já venho escrevendo há tanto tempo, publicando meus trabalhos. Eu tenho uma realização nisso. Eu tenho uma realização nisso que já me satisfaz. Eu já tive muitos sonhos em relação a isso. Eu já quis muito ser uma escritora muito famosa, que vendesse muitos livros e que fosse convidada para muitas palestras e que fosse uma autora de mídia. Mas hoje eu não penso mais nisso. Os meus sonhos hoje são outros. Eu quero que meu livro encontre alguns leitores, alguns leitores que gostem dele. E encontre alguns leitores, não precisa ser muito. Se for muito bem, que ótimo. Mas se não for, que encontre alguns e que alguns deles me dêem algum retorno e diz, olha, eu li seu livro, eu gostei muito, puxa, isso vai me dar uma satisfação. Se for meia dúzia, não tem problema, eu vou ficar muito satisfeita com isso. Então, o grande desafio é esse, é encontrar leitores que gostem da minha história, não importa quantos sejam. Esse é que maravilha! Até porque, né, gente, no Brasil, a gente só escreve por amor. A gente não escreve para ganhar dinheiro. A gente escreve... Ninguém escreve. Todo autor precisa ter uma segunda profissão, às vezes até uma terceira, porque ninguém consegue viver de literatura. Não, exatamente. Então, a gente escreve para ser lido, a gente escreve como forma terapêutica para lidar com os monstros, mas a gente já entra nessa trajetória sabendo que a probabilidade da gente ganhar dinheiro não é nem ser reconhecida, que é outra coisa, tá, gente? Ser reconhecida pelo seu trabalho é uma coisa, ganhar dinheiro com ele é outra. A gente tem vários escritores no mercado que são conhecidos, mas que não ganham dinheiro, que não têm um boom aí, e são bons, tá? Então, existem dinâmicas diferentes. Agora, o Luli me fala uma coisa, com Feras Soltas, capa linda, gente, tô apaixonada por essa capa. Assim que a live acabar, eu vou postar a capa da nossa autora lá no Story, Monique MM18.
para Olha, você. só isso aqui é da Roseli Vaz. Roseli Vaz é o nome da capista lá da Patuá que fez aquela capa. Roseli Vaz. Se vocês já procurarem ela por aí no Instagram, depois, Luli, coloca o nome dela nos comentários. Isso, coloco sim. Coloca, ótimo, perfeito, gente. Qual é, Luli, através de Feras Soltas, a principal mensagem que você quer passar para os seus leitores através desse livro? Olha, Monique, eu não pensei em algum momento se eu quero passar alguma mensagem assim. Eu posso dizer assim que a Manuela, o Sam e o Boni, eles se apresentam nesse livro com toda a sua vida, com todos os seus traumas, os seus transtornos, os seus demônios, os seus monstros, com toda a força para ir em busca de superar isso, né? Com toda a sua força para tentar abrir as portas para enfrentar esses demônios. Então, não sei se existe propriamente uma mensagem, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Muito bem. Alguém botou aí, o Silvio colocou, Roseli Vaz. Roseli Vaz, gente, a capista, tá? Eu vou marcar ela também lá, se a escritora vai botar, mas eu também vou marcar também, que aí ela fica marcada 2 vezes. Para ninguém perder ela de vista. Ela merece. Né? Ô, Luli, me fala uma coisa. Eu sei que esse teu livro está saindo do forno. Mas você já está produzindo alguma coisa nova? Já tem alguma coisa aí para 2024? Ou está muito cedo? Olha, eu tenho coisas engavetadas. Eu tenho coisas engavetadas, porque é o primeiro livro pela Patuá. Então, quando eu enviei esse livro para a Patuá, e o livro foi analisado pelo Eduardo Lacerda, que é o nosso editor, e ele gostou, e disse, olha, vamos editar teu livro. E eu disse, nossa, isso para mim, ter aberto essas portas ali, eu disse que maravilha, agora pronto, se essas portas da Patuá foram abertas para mim, então pronto, é aí que eu vou tentar continuar publicando os meus romances, porque agora eu só quero escrever romance. Eu tomei gosto, então eu já tenho outros romances da gaveta, inclusive o Feras Soltas é o meu primeiro romance publicado, mas não é o meu primeiro romance escrito, então eu já tenho um outro escrito antes dele, e já estou engatilhando um outro para escrever agora na sequência, mas ainda não tem nada muito desenhado ainda. Mas eu já... Porque o escritório não para, né, não para, ele está sempre com as ideias fervendo. Borbulhando na cabeça. É sempre verdade, tenho que concordar. Né? Agora, ô Luli, eu sei que antes de sermos escritores, precisamos ser leitores. Como é que é a tua relação com a leitura? Você é aquela que usa os livros para se entreter? Você lê no dia a dia? Como é que funciona a tua dinâmica com a leitura? E ela te ajuda na escrita? Olha, é uma coisa que eu sempre pensei a vida toda e descobri muito cedo isso, é o que mais ajuda qualquer pessoa no mundo, na escrita, é a leitura. E como eu sou professora e trabalhando em sala de aula, eu digo isso todos os dias para os meus alunos. Vocês só vão aprender a escrever quando vocês aprenderem a ler. E aprender a ler não é se alfabetizar, é aprender a ler, é adquirir o hábito da leitura, é gostar da leitura, é gostar do texto, apreciar um texto, interpretá-lo. Aí vocês vão aprender a escrever bem, desenvolver bem a linguagem. E assim como o autor, ele precisa ter o contato diário, o contato cotidiano, rotineiro com a literatura, ele precisa estar cercado de livros. A leitura tem que ser uma rotina para ele, tem que ser um hábito. E um hábito, não uma obrigação, um hábito. Precisa ler constantemente, porque é a leitura que ensina. Ensina a
leitura ensina tudo, a leitura que te aprofunda em tudo, te aprofunda o pensamento, te aprofunda o raciocínio, te aprofunda na linguagem. A leitura ensina tudo. Eu vivo cercada por livros, sim. Eu tenho, às vezes, tenho as minhas fases de preguiça, com certeza. Tenho as minhas fases de preguiça, tenho as fases das obrigações. Estou também numa fase muito de cuidar do jardim. Estou, assim, tenho uma ligação forte com a natureza. Estou morando num bosque, né? Sou meio bruxa. Então, vivo fazendo minhas fogueiras no bosque, tenho essa ligação forte de estar andando de pé descalço na terra, plantando, mexendo com terra, com plantas, e às vezes deixo a leitura um pouco solta, mas daqui a pouco ela me faz falta, a leitura ela faz falta, aí eu pego e o que faz falta também é a escrita, eu preciso estar em contato com isso. E quando faz falta, eu vou lá uma coisa tá ligada com a outra, né, gente? É uma dica bem preciosa. Quer escrever? Leia. Leia sempre, leia coisas boas, leia, que naturalmente as coisas vão desenvolvendo. Agora, Luli, eu como sua leitora, que vou pegar meu livro autografado na Flip, e tantas outras pessoas que estarão lá. O que a gente pode esperar de Feras Soltas? Olha, podem esperar um excelente livro, um livro para emocionar, um livro que tem muita humanidade. Você não vai pegar um livro que trata de uma temática. É um livro sobre abuso, ou é um livro sobre esquizofrenia, um livro sobre mentiras. Não é sobre isso. É um livro que trata de tudo isso. Na pele de cada personagem, ele trata de tudo isso, mas é um livro sobre humanidades. Então, sendo um livro sobre humanidades, sobre transtornos humanos, sobre traumas, então, muitos leitores vão se reconhecer. Todo leitor vai se reconhecer em algum momento, em algum traço daquele personagem, o leitor vai se reconhecer. Então, é isso que o leitor vai encontrar. Em algum momento, o leitor vai se emocionar com aquela história, porque o leitor, ele se emociona quando ele se reconhece naquilo que ele está lendo. Então, com toda certeza, o leitor vai se reconhecer nessa história em algum momento. Que maravilha! Agora, vai entrar em pré-venda Feras Soltas? Ou já está? Ele está em pré-venda, ele está sendo vendido, os meus amigos todos estão comprando, está uma maravilha. Os meus amigos estão comprando, os amigos, a família. É nessa fase que os amigos, os parentes compram, né? Que dá aquele gás assim para o livro. Aí ele está sendo impresso também nessa fase. Aí a editora me manda também uma parte da tiragem, né? Para fazer o lançamento, que vai ser feito agora em agosto, aqui o lançamento aqui em Macapá. Eu não tenho uma data ainda fechada, mas vai ser agora em agosto, aqui em Macapá, vai ser o lançamento. Aí depois, em novembro, lá na Flip. E vou contar com a sua presença. A pré-venda vai até o dia 31. Hoje é dia 27, né? A pré-venda vai até o dia 31, lá pelo link da editora. Então, gente, pré-venda do livro Feras Soltas está rolando e vai até o dia 31. Hoje é dia 27. Então já corre lá na Editora Patuá, pelo site, pelo Instagram, manda mensagem. Qualquer coisa, eu vou marcar a autora aqui na live. Mas se vocês não conseguirem, manda direct para a autora. Pode ser, Luli? Porque aí você faz Sim, pode mandar, com certeza, pode mandar. Já adquire o seu livro na pré-venda. Feras Soltas, porque está lindíssimo. Fala. Você ia falar alguma coisa, eu te interrompi. Não, é isso mesmo. Vão lá, compre um livro que está muito bonito. E não vai ser uma peça só para a sua estante, vai ser um livro para você guardar para a sua vida. Depois que você lê, você vai nunca mais sair da cabeça. Ai, que maravilha! Lembrando, Editora Patuá, tá, gente? Está em pré-venda. Muito bem. Luli, foi difícil fazer live literária? Não, difícil, é porque eu não sei se os autores em geral são assim, mas eu sou muito tímida, muito, muito.
Eu sou Você sabe. extremamente tímida e normalmente é quando me convidam assim para alguma coisa assim, eu tenho que mostrar meu rosto, eu tenho que falar ou às vezes usar um microfone, eu digo, não, eu estou ocupada nesse dia, eu não vou porque eu tenho outro compromisso, porque é muito difícil para mim, eu sou muito tímida. Pode até, de repente, não ter parecido, mas eu sou bastante tímida. Você se saiu muito Mas bem. deu tudo certo. Eu Que sou bom. uma privilegiada, então, por você ter aceitado o meu convite, estar aqui batendo papo, falando sobre o seu livro. Eu quero te dizer que eu estou me sentindo nas nuvens com Feras Soltas, por todo o trabalho envolvido que você colocou, energia nesse livro. Então, assim, eu só tenho que te agradecer. Eu estarei na Flip, vou te procurar, nem que seja por... Te mando o WhatsApp. Olha, tô na Flip, Manda cadê sim. você? Sim. E vou até Que você ótimo. para adquirir o meu exemplar. Eu Faço só questão, te Monique. desejo sucesso, querida. Poxa, Obrigada. Monique. Muito obrigada. Obrigada pela entrevista, obrigada por esse espaço que você abriu para a gente, para fazer essa divulgação. Isso é muito importante para a gente, viu? Muito obrigada. Esse bate-papo foi excelente, foi maravilhoso conversar contigo. Gostei muito do teu astral. Nossa, gente que trata com literatura tem sempre um astral muito gostoso, é muito bacana. Ah, que Muito delícia. obrigada. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou com a gente. Lembrando que eu vou colocar a autora como colaboradora. Então, vocês vão poder assistir a live no Instagram dela e no meu. Qual é o teu Instagram, Luli? Fala de novo, por favor. @Luli Rojansky, né? @Luli Rojansky. Vou marcar ela aqui na live. Lembrando que a entrevista pode ser assistida pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livro. Então já corre lá e já se inscreve. Luli, querida, um beijo, obrigada. Beijo, querida. Eu que Obrigada, agradeço. Silvio. Até a próxima.